Olá, eu sou o professor de Geografia, o Anderson Lima, em mais um encontro para discutir o assunto Geologia, Estrutura e Idade da Terra. Para iniciarmos a aula de hoje, começo falando um pouco sobre a teoria da deriva continental. Essa teoria ela foi criada por um cientista, por um meteorologista alemão chamado Alfred Wegener. Então, esse cientista ele partiu do seguinte princípio: ele acreditava que os continentes, da forma como conhecemos na atualidade, que nem sempre foi dessa forma. Então, para Wegener, existia uma única massa continental. Todos esses continentes estavam unidos em um único. Esse supercontinente recebeu a denominação de Pangeia. Então, para Wegener, existia lá um supercontinente, a Pangeia, e existia também apenas a presença de um oceano, que era o Pantalassa. Então, a teoria da deriva continental ela parte deste princípio, da existência de um único continente, da existência de um único oceano. E, segundo Alfred Wegener, ao longo do tempo, esse supercontinente ele começou a se fragmentar. Então, inicialmente, a Pangeia ela se fragmentou, ela se dividiu em duas partes, a Laurásia e a Gondwana. Então, Pangeia é continente único, vai se fragmentar em dois grandes blocos aí, a Laurásia e a Gondwana, e essa fragmentação ela continua ao longo do tempo até chegar na configuração atual aí dos continentes. Então eles foram se movendo, então eles foram se movimentando com o passar do tempo. A grande questão na teoria do Alfred Wegener é que ele deveria dar uma explicação. Quais seriam então as situações que explicariam a fragmentação da Pangeia até chegar no formato atual dos continentes. Então, Wegener procurava uma explicação para isso. Porém, como ele cientificamente não conseguia, ele criou algumas hipóteses. Hipóteses essas bastante coerentes. Só que, apesar da coerência dessas hipóteses, a comprovação dessa teoria da fragmentação da Pangeia ela ainda não foi aceita aí pela comunidade científica. Então, os três argumentos principais dados aí por Wegener falavam o seguinte: ele pedia para observar a costa da África, como que ela se encaixava praticamente com perfeição ali na costa da América do Sul, semelhante lá a uma espécie de quebra-cabeça. Então, na avaliação do Wegener, quando ocorria essa situação da África se encaixando com a América do Sul, mostraria então que em algum momento os dois continentes já estiveram unidos aí em uma única massa. Então, essa foi uma das hipóteses criadas por Wegener. Outra hipótese fala da descoberta de fósseis de animais da mesma espécie em continentes diferentes. Segundo ele, isso só seria possível se em algum momento essas espécies habitassem ali o mesmo local e com esse processo de fragmentação aí dos continentes, parte dessas espécies ficou em um continente, parte ficou em outro continente. Daí ser possível encontrar fósseis da mesma espécie em locais diferentes, em continentes diferentes. Além da presença dos fósseis, a questão da flora e da fauna, bastante semelhante também em continentes distintos, era um outro argumento, uma outra hipótese levantada lá por Alfred Wegener para explicar a deriva continental. Porém, até o ano da morte de Wegener, 1930, a teoria da deriva continental ainda não tinha sido comprovada. Na sequência das nossas aulas, a gente vai estudar as placas tectônicas e aí sim a gente vai conseguir comprovar que a teoria de Alfred Wegener era uma teoria verdadeira, porém, enquanto ele criava lá essas hipóteses, tentava explicar por que
da Pangeia ter se fragmentado, ele ainda não conhecia as placas tectônicas. Se ele conhecesse, aí sim ele teria uma comprovação científica da fragmentação da Pangeia. Então, Wegener morre em 1930 e, posteriormente, eu tenho aí as placas tectônicas que vão comprovar essa movimentação dos continentes. Então, atenção especial aí na hora de resolver exercícios tratando de deriva continental, de placas tectônicas, que as placas tectônicas elas explicam o surgimento da deriva continental, mas no momento posterior. Enquanto Alfred Wegener tentava lá criar uma explicação para sua teoria, ele não conhecia ainda as placas. Por isso que ele levantou as hipóteses que, apesar de bastante coerentes, ainda não eram prova científica da fragmentação da Pangeia. Então, atenção especial aí com esse ponto. Saindo agora da teoria da deriva continental e passando aí para os minerais e rochas, a gente pode fazer uma definição da seguinte forma, falando que rochas seriam aí um agregado de minerais, um agregado coeso de minerais. Então, esse agregado de minerais formam as rochas. E essas rochas são três os grandes grupos aí de rochas, de acordo com o seu processo de formação. Então, na primeira situação, eu tenho lá a consolidação do magma ou seu resfriamento. Então, este processo forma para a gente as rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas. E essas rochas magmáticas ou rochas ígneas podem ser subdivididas aí em intrusivas e extrusivas. A diferenciação entre uma e outra se dá no processo de resfriamento do magma. Quando esse magma tem esse processo de resfriamento fora lá do vulcão, eu falo que essa rocha magmática ela é extrusiva. Quando o resfriamento do magma ele se dá de forma interna, eu tenho lá a rocha magmática intrusiva, ok? Então, a consolidação e resfriamento do magma formando as rochas magmáticas ou ígneas. O segundo processo é a diagênese, que é a formação de sedimentos devido a processos físicos e químicos. Então, esse processo forma as nossas rochas sedimentares. Então, a rocha sedimentar tem este processo de formação. Por fim, nós temos lá o metamorfismo, que são as transformações geradas em função das variações de pressão e temperatura. Então, esse metamorfismo forma lá o nosso terceiro bloco de rochas, digamos assim, que são as rochas metamórficas. Temos aqui no nosso slide imagens representando exemplos desses tipos de rocha aí. Então, um exemplo lá de rocha magmática ou rocha ígnea, podemos citar a presença do basalto, podemos citar também a presença do granito. Granito bastante conhecido aí pela população, utilizado aí em bancadas de residências, utilizados aí como piso também nas casas. Então, esse granito, ele é uma rocha magmática, um exemplo de rocha magmática aí para a gente. Quando eu penso no segundo bloco aí, que são as rochas sedimentares, eu tenho lá o arenito como exemplo, tenho lá o argilito, tenho lá a presença do carvão, que são exemplos de rochas sedimentares. A gente pode observar também que esse processo, a gente vai acompanhar na sequência dos slides aí, o ciclo das rochas, esse processo de sedimentação, de compactação de sedimentos, ele é responsável lá pela formação também do carvão mineral, do gás natural e pela formação do petróleo. Então, esses três são formados exatamente pelo processo de sedimentação. Claro que eu tenho que ter aí também a presença da matéria orgânica. Então, esses sedimentos compactados ao longo do tempo, com a presença de matéria orgânica, formam aí petróleo, carvão e gás natural, formado através do processo de sedimentação das rochas sedimentares. E, por fim, as rochas metamórficas, nós temos exemplo aí, como o gneiss, por exemplo, ou o próprio mármore, bastante conhecido aí também pela população, exemplos de rochas metamórficas. Então é interessante, coloquei aqui vários exemplos de cada um dos tipos de rocha, conhecer pelo menos alguns deles, os principais aí, é importante, ajuda a gente lá
na resolução de questões. Então, pelo menos os principais exemplos aí de cada um dos tipos de rocha é interessante que a gente conheça. Passando então agora para o ciclo das rochas. Esse ciclo mostra esse processo de formação então dos três tipos de rochas importantes para a gente aí: rocha magmática, rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Então, explicando esse ciclo, tem lá a presença de um vulcão. Esse vulcão, ao entrar em erupção ali, ele está tendo a liberação do magma, e com o resfriamento do magma, tem a formação das rochas magmáticas vulcânicas ou das rochas ígneas, magmáticas ou ígneas. Essas rochas magmáticas, ao longo do tempo, vão sofrer com os processos erosivos. O que é essa erosão? Então, a ação lá da água, a presença da chuva, as precipitações, a ação do vento. Então, isso faz com que a rocha, pouco a pouco, ela vai sofrendo ali desgastes. Pequenos sedimentos dessa rocha vão se desprendendo ali ao longo do tempo. Então, esses sedimentos, eles vão se acumulando e esse acúmulo de sedimentos dá origem às rochas sedimentares, o processo de compactação. Então, a compactação dos sedimentos que foram erodidos lá da minha rocha magmática vai formar aqui, a gente observa pela nossa imagem, várias camadas de sedimentos diferentes. Esses sedimentos eles vão sendo compactados. Então, essa compactação forma para a gente a minha rocha sedimentar. E essas rochas sedimentares, ao longo do tempo, elas vão sofrendo aqui com variações de pressão e temperatura. Então, as camadas mais superficiais aqui de sedimentos, elas suportam o peso das camadas superiores. Então, esse peso gera ali uma pressão. Então, essa pressão, juntamente com a temperatura, faz com que ocorra o processo do metamorfismo. Então, a transformação desses sedimentos, ele deixa de ser uma rocha sedimentar e vai transformar, então, numa rocha metamórfica. Essa rocha metamórfica, ela pode também sofrer aí com variações de pressão e temperatura, e essa variação de pressão e temperatura pode gerar a fusão. Então, essa fusão transforma a minha rocha metamórfica novamente no estado de magma. E esse magma, ao se solidificar, ao ser expelido lá pelo vulcão quando ele entra em erupção, dá origem, mais uma vez, à rocha magmática, e eu vou reiniciar o meu ciclo. Então, a rocha magmática sofre lá com os processos erosivos, liberam sedimentos, sedimentos se acumulam formando a rocha sedimentar. A rocha sedimentar, com esse processo de compactação, se transforma então numa rocha metamórfica. A rocha metamórfica sofre o processo de fusão, vira magma, reinicia o ciclo. Porém, em algum momento, pode ocorrer aqui que uma dessas rochas ela vai pegar um atalho. Eu posso ter, no meu exemplo da imagem, a rocha magmática em que ela passa diretamente para o estado de metamórfica. Então, eu tenho o ciclo funcionando, digamos assim, normalmente, porém, tenho situações em que eu posso pegar alguns atalhos, digamos assim, em que uma rocha, por exemplo, magmática, ela pode se transformar diretamente na metamórfica, sofrer lá as variações de pressão e temperatura e resultar no metamorfismo, sem que necessariamente eu tenha que passar pelo processo de compactação. Então, tenho a explicação do ciclo das rochas e tenho também situações em que ocorrem ali algumas variações com atalhos durante o ciclo das rochas. Ok? Então, na sequência dos nossos slides, eu passo a falar um pouquinho agora sobre o intemperismo. O que seria esse intemperismo? Ele ocorre se eu observar lá uma rocha, vou sentar e observar lá uma rocha durante um dia. Eu vou conseguir observar o intemperismo ocorrendo na rocha? Não. Por quê? Porque esse intemperismo ele demanda tempo. Ele é um processo lento de desagregação dos minerais da rocha. O intemperismo, os dois tipos mais comuns aí, é o intemperismo físico e o intemperismo químico. Temos também o biológico, comento dele daqui a pouco. Mas no caso do intemperismo físico, o que vai ocorrer? Eu tenho ali algumas variações da minha rocha, porém essas variações não vão alterar a composição química da minha rocha. Quando não ocorre a alteração dos componentes químicos da rocha, o intemperismo é físico.
Se ocorrer alteração química, quebra da estrutura da minha rocha, eu falo que eu tenho um intemperismo, então, químico. Então, tem a diferença entre as duas situações. No caso do intemperismo físico, eu tenho duas situações ali interessantes para a gente comentar, que é a termoclastia ou a crioclastia. Na termoclastia, o que ocorre? Eu tenho situações em que a rocha ela está exposta constantemente ali às variações de temperatura. Então, em dias que eu tenho lá temperaturas muito elevadas, muito calor, essa rocha ela tem a tendência de se dilatar. Em situações em que as temperaturas são muito baixas, essa rocha ela se contrai. Então, nesse processo de dilatação e contração da rocha, em função da variação de temperatura, pode fazer com que surjam ali pequenas fissuras da minha rocha, pequenas fraturas, que ao longo do tempo vão fazer com que essa rocha, então, ela se fragmente. Então, o processo de dilatação e contração da rocha, que é a termoclastia, dá origem lá a novas rochas, ela vai se fragmentar. Então, essa é a ideia da termoclastia e até semelhante. A gente pode pensar nessa ideia até pensando no corpo humano. Se a gente observar um anel no nosso dedo, por exemplo, em dias de muito frio, com temperaturas muito baixas, a gente pode observar que esse anel ele sai do dedo com facilidade, ele pode até cair. Em dias em que as temperaturas estão muito elevadas, em dias de muito calor, a gente pode observar que a gente vai ter uma dificuldade muito maior para retirar esse anel do dedo. Então, o nosso corpo ele funciona semelhante à situação da rocha. Em dias de calor, ele dilata, em dias de muito frio, ele tende a se contrair. Então, essa é a ideia da termoclastia. A crioclastia é a situação exatamente inversa. Então, tenho lá uma rocha e nessa rocha tenho lá pequenas fendas, pequenas fraturas da minha rocha. Quando eu tenho ali o acúmulo de água associado a temperaturas muito baixas, essa água ela pode congelar ali dentro dessas fraturas, dentro dessas fendas da minha rocha. Então, a água, na passagem do estado líquido para o estado sólido ela ocupa um volume maior. Então, a tendência, quando ocorre ali o congelamento, é que essa água ali no estado sólido agora, ela busque um espaço maior. Então, esse espaço maior que essa água vai buscar dentro das minhas fendas faz com que a rocha, pouco a pouco, ela também vá se fragmentando. Então, tanto na termoclastia quanto na crioclastia, eu tenho o processo de fragmentação das rochas sem alterar a composição química. É o intemperismo físico. Quando ocorre lá a alteração química, eu falo que eu tenho intemperismo químico. E se nessa rocha surgirem lá presença de algum tipo de vegetação, por exemplo, eu posso falar no surgimento do intemperismo, então, biológico. Então, falou de intemperismo, tenho que pensar que é um processo que ocorre de forma lenta, é a desagregação dos minerais da rocha, tem o intemperismo físico, tem o químico e posso ter também o intemperismo biológico, ok? Então, para encerrar a nossa aula, a gente passa agora por uma sequência com algumas questões, alguns exercícios, para observar como que isso é cobrado da gente na hora de uma avaliação. Então, sugestão nesse momento, pause na nossa aula, tentar resolver a questão, resolveu, acompanhar depois da sequência os comentários aí sobre a questão. Então, no exercício número 1, fala o seguinte: a história natural da evolução da Terra também pode ser analisada pelos vestígios encontrados em rochas. A escala geológica do tempo registra essa história. Analisando as características de cada fase de nosso planeta, é correto afirmar que a letra A fala que a Era Cenozoica é a primeira fase da Terra na qual se formam os continentes. Será que isso é verdadeiro? Na aula passada, nós falamos da escala do tempo geológico e eu pedi para fazer a interpretação, a leitura dessa escala de trás para frente, começando lá do pré-cambriano até chegar na Era Cenozoica. Então, a Era Cenozoica não é a primeira fase da Terra. Não é na Era Cenozoica que se formaram os continentes. Na Era Cenozoica, eu tenho a composição da formação atual, da forma que nós conhecemos os continentes hoje. Isso aconteceu na Era Cenozoica. Mas a formação dos continentes se deu em outras eras. Então, não posso marcar a letra A nessa questão. A letra B fala que a era pré-cambriana é a primeira fase da Terra.
e nela já se verifica a presença de répteis gigantescos. Também não posso marcar essa questão. Daí, mais uma vez, a importância da aula passada, da escala do tempo geológico, de observar os principais acontecimentos de cada era. A presença dos répteis, ela não ocorre no período pré-cambriano. Logo, inviabiliza a letra B como sendo a nossa alternativa correta. Não posso marcá-la. A letra C fala que na era pré-cambriana, o surgimento dos seres humanos foi concomitante ao dos dinossauros. Mais uma vez, temos um problema aqui em relação aos acontecimentos lá na minha escala do tempo geológico. Os seres humanos não surgem no período pré-cambriano, muito menos os dinossauros. Fizemos uma questão na aula passada também, exatamente fazendo essa associação de seres humanos e dinossauros, em que os seres humanos e os dinossauros não conviveram na mesma era geológica. Então, também tenho que descartar a letra C. A letra D de dado fala que ao longo das eras geológicas, os continentes sofreram uniões e separações. É o que a gente viu no início da aula de hoje, falando lá sobre a teoria da deriva continental, em que eu tenho lá a Pangeia como continente único, e esse continente ele vai se fragmentando ao longo do tempo. Então, a alternativa D é a mais coerente para essa questão. A gente vai ficar com essa alternativa como sendo a correta. E a letra E, que fala que na era cenozoica, no período das glaciações, não havia nenhum ser vivo na Terra. Então, na era cenozoica, nós já tínhamos a presença aí de diversas espécies, animais e vegetais, a presença do ser humano já na era cenozoica. Então, não posso falar que eu não tinha nenhum ser vivo na Terra. Então, questão número 1, marcamos a letra D de dado. E, para encerrar a nossa aula, questão 2 fala o seguinte: a rocha é um agregado natural formado por um ou mais minerais. De acordo com sua origem, as rochas podem ser classificadas de diferentes maneiras. Leia as informações sobre os diferentes tipos de rochas classificadas quanto à sua origem. Então, eu tenho o item 1, que fala que são formadas pelo resfriamento e pela solidificação do magma pastoso. Uma grande parte dessas rochas é bastante antiga e resistente. Predominam entre elas o granito e o diabásio. Constitui o embasamento rochoso dos continentes. Então, esse primeiro item, será que ele fala de qual tipo de rocha? Será que são as rochas sedimentares? Será que são as rochas metamórficas? Não. O primeiro item mostra para a gente claramente que eu estou falando das rochas magmáticas ou rochas ígneas. O item 2 fala o seguinte: são formadas a partir das transformações sofridas por outras rochas. Essas mudanças ocorrem quando as rochas são submetidas ao calor e à pressão do interior da Terra. A rocha transformada adquire novas características e tem sua composição alterada. Então, o item 2 ele deixa claro para a gente que eu estou falando das rochas metamórficas, já que eu estou falando da submissão aqui ao calor e à pressão. Então, as variações de temperatura e pressão é elas que dão origem às rochas metamórficas. E o item 3 são rochas de origem química em que os sedimentos se acumulam e se consolidam em camadas ou estratos. Decorrem dos processos que desgastam e sedimentam a superfície terrestre. O item 3, então, eu falo das rochas sedimentares. Então, eu tenho que encontrar nas opções uma sequência em que eu tenho as rochas magmáticas ou ígneas, as rochas metamórficas e rochas sedimentares. Então, entre as opções possíveis aí, sobrou para mim a letra C de casa. Ígneas, metamórficas e sedimentares. Então, letra C, a resposta da questão número 2. Espero que vocês tenham aí acertado as questões. Desejo aí bons estudos para vocês. Na próxima semana estaremos de volta. Grande abraço a todos.